Gente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu fico meio embananada, que eu não sei que horas que eu vejo o celular, se eu vejo o papel, se eu vejo a Bíblia, mas está tudo certo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar nessa igreja. Me sinto muito acolhida, estou muito mimada aqui, gente. Eu me sinto muito mimada nessa igreja, de verdade. Eu acho que eu estou virando uma garota sumarense já. Porque eu estou andando no Uber e no mercado e evangelizando, e o povo está vindo, viu, pastora? O povo está vindo. E aí eu estou indo para São Paulo, pastor, eu estou ficando infeliz lá. Quero vir embora logo. Então, acho que eu já estou com sangue sumarense já. Já quero ficar aqui definitivamente. Vamos lá, então. Queria que vocês ficassem de pé, para a gente, sem muitas delongas, eu compartilhar com você a palavra de Deus. Queria agradecer a oportunidade, que o pastor está me dando de me conceder esse altar. Eu sei que eles têm muita responsabilidade com o altar. Agradecer meus intercessores, a Cris e o Denis, a pastora Flávia e o Edu, que me acolheram com tanto zelo nessa igreja. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Então, eu queria que a gente... Se der para colocar a palavra aqui rapidinho, o meu tema é a palavra traz o novo. Mas tem uma palavra que está em Salmo 104, capítulo 4, que diz que o Senhor, Ele envia os ventos para ministrar as nossas vidas. Que o Senhor faz dos ventos seus ministros e dos seus ministros labareda de fogo. Ô glória! Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que nós vamos orar sobre essa palavra. Porque quando a gente fala de vento, a primeira coisa que a gente pensa é coisas ruins que a gente está passando. E eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Talvez você veio buscar uma resposta, talvez você veio mesmo acreditando que você vai viver o novo de Deus, porque eu creio que nós estamos numa atmosfera liberada, uma palavra profética, que nós iremos viver um novo tempo. E a confirmação disso é que eu estava em casa no domingo e eu falei para a Cris, eu vou pregar sobre Agar. E aí eu dormi e eu sonhei com essa palavra. Aí o pastor Edu, à noite, no culto, falou assim, no vale de ossos secos. Eu falei, Deus confirmando na boca do pastor a palavra que Deus me mostrou em sonho. Então eu creio que essa igreja está conectada com uma liberação profética, que é o que já está acontecendo. Quando Deus colocou no coração dos pastores o tema novo tempo, é porque já está acontecendo algo novo no reino do Espírito. Só foi trazido para a terra para que a palavra fosse liberada. Então coloca a mão no teu coração. Eu não sei qual é o teu vale, só que eu quero te ensinar a orar. Porque na igreja a gente não vem para ver o outro orar, eu venho também para orar e para declarar para Deus aquilo que eu preciso. Qual é o seu vale que você está enfrentando? Começa a orar aí do seu lugar e fala, Senhor, hoje eu estou ouvindo essa palavra, que o Senhor traz os ventos. E muitas vezes nós achamos que os ventos é o inimigo que traz, mas muitas vezes é permissão do Senhor. E nós estamos vivendo tempos tão difíceis no Brasil, tempos tão difíceis em nossas casas. E nós queremos nessa hora declarar a Tua palavra sobre a nossa situação hoje. Nós queremos declarar, iniciar essa palavra dizendo, Senhor, que a bandeira nacional está escrito ordem e progresso. Mas nós estamos vivendo uma desordem, um regresso no país. Nós queremos declarar, Senhor, que haverá ordem nesse país e haverá progresso conforme a palavra da bandeira nacional. E nós queremos também declarar que nas nossas casas haverá ordem e haverá progresso. Nós queremos declarar que nos nossos sentimentos haverá ordem e haverá progresso. Nós queremos declarar que nas famílias haverá ordem e haverá progresso. E nós queremos declarar que sobre Sumaré haverá ordem e haverá progresso, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Então, eu queria compartilhar com vocês a palavra que está em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do 1 ao 10. Acho que eles não vão conseguir colocar aqui. Então, para me adiantar, eu vou ler aqui do meu. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 10. Palavra do Senhor. Beleza. Só que, glória. Glória a Deus. Ezequiel 31 diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor.
Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eu vou repetir de novo. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. E eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculo, e depois da pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Vou repetir: profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Vamos para o 10. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Aleluia! A palavra por si só nem precisa de explicação. Mas só para a gente contextualizar aqui, o contexto histórico que Israel estava vivendo nessa época, do exílio babilônico, Ezequiel estava preso e exilado na Babilônia. E o povo de Judá havia sido levado cativo pelos babilônicos por conta de desobediência. Então o povo vivia numa espiral, ora adorava a Deus, ora adorava Baal. Ora adorava a Deus, ora adorava outros deuses. Ora ele se prostrava para o santuário, ora ele se voltava para a promiscuidade. Então Deus se irou com este povo, que foi o povo do norte, o povo do sul, que era Judá. E ele dá uma sentença. Os babilônicos invadem a Israel. E nisso os judeus são levados cativos. E aqui Deus levanta uma pessoa. Ele levanta um profeta. E diz a ele, mostra toda aquela destruição. Ele vai mostrar que às vezes o vento que sopra em algum lugar não é só porque era necessário que ele passasse por tribulação, mas porque também a mão do povo procurou aquele vento. E muitas vezes nós somos assim. Nós passamos por dificuldades e ventos tempestuosos e esquecemos que muitas vezes são as nossas escolhas que nos levam a viver isso. Mas mesmo assim, Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, Ele vai e levanta um profeta para mostrar a ele no meio desse vale. E ele leva ele no meio do vale e diz assim: Ezequiel, o que você está vendo? Ele diz: Senhor, eu estou vendo um vale de ossos secos. E Deus pega esse profeta, em meio a tudo que ele está vivendo, em meio à destruição, as portas de Jerusalém haviam sido derrubadas, os portais haviam sido queimados, e ele leva esse profeta para dizer: eu te chamei para você restaurar essas portas que foram queimadas. Então ele diz para o profeta assim: o que você está vendo? E ele fala para o profeta: levanta e anda no meio do vale. Eu já vou começar a compartilhar o que Deus falou comigo. É muito difícil a gente caminhar no meio do vale. É muito difícil se levantar quando as coisas dão errada. É muito difícil você não ficar prostrado quando tudo que você queria não acontece. Mas Deus está ensinando o povo que viver com Deus não é só viver de coisas boas. É você se levantar em dias maus e entender que a mão do Senhor também está contigo no meio dos vales. Então ele faz o profeta caminhar no meio do vale. E eu queria te perguntar, o que você está vendo no meio do teu vale? Qual que é o teu vale? O que você está dizendo no meio do teu vale? E aqui vai dizer que, ele diz assim, que os ossos estavam sequíssimos. Ossos sequíssimos significava que eles já tinham sido espalhados. Ossos sequíssimos vai falar de tempo. Talvez durante muito tempo, aqueles ossos já estavam ali, porque já havia sido muitos mortos em Jerusalém. E ele leva o profeta no meio daquele vale de destruição, de morte, para dizer: agora eu quero que você caminhe sobre este vale. E ele mostra que os ossos estão sequíssimos. Só que ossos secos vai fazer menção de tempo. E quantas vezes a gente passa por tribulação, se levanta, se prostra, se levanta e não vê resultado por causa do tempo. Quantas vezes o tempo é o nosso maior inimigo.
Quantas vezes aquilo que você mais queria não acontece, e você diz, eu já orei, eu já me levantei, eu já me posicionei, mas eu sou essa pessoa que não estou vendo nada no meio do vale. Então, os ossos secos vai falar de esperança adiada. A palavra de Deus diz que a esperança adiada enfraquece o coração. E quantas vezes o ser humano está vivendo em procrastinação, em dormência espiritual, porque está cansado de esperar o cumprimento da palavra de Deus. E nessa demora, as pessoas se dispersam. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Nesta demora, nós abandonamos. Nessa demora, nós procrastinamos. Nessa demora, nós deixamos de exercer o nosso chamado. Então, o que acontece de interessante aqui, que Deus diz para ele assim, pode esses ossos voltar a ter vida? E ele diz, Senhor, tu sabes, porque só Ezequiel sabia o tamanho da destruição. Só você sabe o que tem te assolado dentro da sua casa. Talvez alguém de fora vai ver, mas não vai entender. Mas Ezequiel era essa pessoa que ele sabia o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Então ele diz, Senhor, só tu sabes. Quando ele diz só tu sabes, Deus vai dar uma ordem para ele. Porque o profeta entendeu que ele não duvidou. Ele diz assim, então você profetiza e diz assim. Deus vai dar uma direção da palavra para que possa haver uma restauração, para que possa acontecer algo novo no meio do povo de Israel. Ele vai liberar uma palavra. E qual que foi a palavra que ele liberou? Ele disse assim, Ezequiel, você vai dizer assim, ossos, ouvi a palavra de Deus. E quando eu li isso aqui, pastor, isso me deu um start. Porque quando ele olha para os ossos e diz, ossos, ouvi a palavra de Deus, Deus está convidando Ezequiel a não olhar para o cenário de morte, não olhar para o cenário de luto, mas para ele olhar para a palavra que foi liberada através da boca de Deus. Então ele diz assim, diz que a palavra vai ser liberada, e vai nascer tendões, e vai nascer carne, e vai nascer juntas. E o texto diz, enquanto eu profetizava, eu ouvi o som de ossos juntando com ossos, nervo com nervo, carne com carne. E quando eu li isso daqui, ele não viu, mas ele ouviu um som. Você imagina no meio de um vale escuro, ele usando a palavra de Deus, tudo que Deus mandou ele falar. Ele diz assim, ossos, ouvi a palavra de Deus. E enquanto ele profetizava, os ossos juntaram com ossos, nervo com nervo, carne com carne. E ele não viu. O texto original vai dizer que primeiro ele ouviu. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos esperando ver um sinal de Deus para se mover para o propósito que Deus tem para nós. E a palavra está dizendo que ele não viu, mas que ele ouviu. Tudo o que você precisa fazer é ouvir a palavra de Deus e se mover por ela. Porque pode ser que você não veja sinais, mas a palavra te respalda, a palavra te habilita e a palavra te garante. Aleluia. Então, talvez você vai dizer assim, Mel, existe uma direção de oração aqui. Eu quero compartilhar algo com vocês, muito peculiar. Eu não vou contar meu testemunho hoje, mas um dia eu contarei para vocês. Meu pai bebia muito. Ele bebia e eu orava e falava, Deus, por favor, salve meu pai, Senhor. Meu pai e minha mãe faleceu, ele foi embora de casa, e eu orava e falava, Deus, salve meu pai. Eu chorava. Eu sou igual a Jeremias, gente, sou chorona, tudo eu choro. E eu falava, Deus, salve meu pai, ele vai morrer. Ele tinha diabetes, ele não podia beber. E ele bebia muito, gente, de verdade, ele bebia muito mesmo. Chegar em casa cambaleando, a ponto de bater carro, era terrível. E eu chorava e falava, Deus, já era convertida. Deus, sara o meu pai, converte meu pai. Um dia eu estava em casa e Deus disse para mim assim, se levanta, porque eu te dei autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. A autoridade está nas tuas mãos, usa a arma que eu te dei. E eu fiquei pensando, meu Deus, que arma que é essa? E Deus me mostrou isso aqui, ó. Usa a palavra. Eu desci, morava num sobrado, meu pai tinha comprado um uísque. O uísque era caro na época, não sei se é caro porque eu não bebo, nunca bebi. Ele comprou um uísque. E o uísque ficou em cima do armário. Eu passei e eu ouvi o Espírito Santo falar. Declara, dá ordem para essa situação, ouvir a minha palavra. Foi quando Deus me mostrou esse texto. E ele diz assim,
declara a palavra sobre o espírito de vício do teu pai. Eu desci, olhei para o uísque e falei: espírito de vício, eu agora ouvi a palavra de Deus que diz que o Senhor levou sobre si as dores e enfermidades da humanidade, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. E eu quero declarar que o meu pai será sarado, que a minha casa será sarada. E eu quero declarar, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro falido todo o projeto de Satanás para acabar com a minha casa e com a minha família. Essa foi a declaração. Nem eu acreditei, gente, eu fui dormir. Fui dormir, porque eu sempre chorava e orava, mas eu não declarava, pastora. E quando a gente declara a palavra, já foi liberada no céu. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Quando eu declaro a palavra no céu, eu não estou dizendo para o céu o que eu preciso que aconteça, porque o céu já sabe. Eu estou dizendo para a terra que existe um Deus que pode mudar a história. O recado não é para o céu, o recado é para a terra que está em desordem. Então eu dou um recado para a terra, porque o céu já sabe o que vai acontecer. Acordei de manhã, fui tomar café, estava lá o velhinho, gente, jogando uísque na pia, assim, ó. Eu não acreditei. Minha irmã passou, eu falei assim: o que aconteceu? Ela falou: nossa, eu orei ontem. Eu falei: eu também orei, menina. Aí ele jogando tudo fora, eu falei: oi pai, bom dia. Ele: bom dia. Vou jogar essa porcaria fora. Jogou a cerveja, jogou a garrafa de uísque. Eu: meu Deus do céu. Isso é algo sobrenatural acontecendo sobre a terra. Porque a Bíblia diz em Romanos que a palavra de Deus, ela é fonte viva. Ela é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra a alma, a divisão do espírito. Enquanto eu dormia, a palavra estava penetrando o espírito do meu pai. Porque há poder na palavra. Talvez hoje você precisa ouvir o som do seu milagre. Porque aqui diz que ele ouviu o som. E o milagre tem um som. Feche os seus olhos um minutinho. Talvez você que está aqui que não pode ter filho, o som do seu milagre é o choro de um bebê. Talvez o som do seu milagre é o barulho de chave de casa, porque você precisa comprar uma casa e há muito tempo você não consegue. Talvez o som do seu milagre é o barulho da chave do carro, que há tanto tempo você precisa de um carro e você não consegue comprar. Talvez o som do seu milagre é um barulho de festa na sua casa, porque sua família precisa se converter. Talvez o som do seu milagre é o juiz dizendo: aprovado, você ganhou a causa, a sentença foi ganha. Talvez o som do seu milagre é um telefonema aguardando uma resposta de cirurgia. Talvez o som do seu milagre é marcha nupcial, porque seu sonho é se casar. Eu não sei qual é o som do seu milagre, só que ele tem um som. Pode abrir os seus olhos. Eu quero que você escute o som do seu milagre. Enquanto você profetiza, você precisa ouvir o som pela fé. É assim que a palavra de Deus se move. Uma curiosidade é que ele diz que enquanto ele orava, ele profetizava: ossos, ouvi a palavra de Deus. O milagre já estava acontecendo. Talvez para você que tem esterilidade, você vai precisar olhar para isso e vai dizer: esterilidade, ouvi a palavra de Deus, que diz em Salmo que Deus fez a solitária habitar em família e fez da estéril mãe de filhos. Em nome de Jesus, toda a esterilidade, ouvi a palavra de Deus que diz que os nossos filhos são como as flechas nas mãos do valente, e eu declaro que os meus filhos serão flechas na mão do valente. Talvez você vai orar e dizer: Mel, mas minha situação não é esterilidade. Eu estou vivendo uma escassez muito grande. Eu trabalho, eu estudo, eu devolvo o dízimo e a minha vida financeira não anda. Talvez você é a pessoa que vai dizer a escassez agora. Para que essa escassez escute a palavra de Deus, que diz que aonde você pisar a planta dos seus pés, você toma por herança. A palavra de Deus que diz que você emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Talvez é você que precisa se levantar como uma voz profética na sua casa. Enquanto você espera alguém ir lá orar, Deus está te chamando hoje para se levantar como uma voz profética dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja. É você que tem que se levantar como uma voz profética. Mel, eu não sou profeta, eu não falo em línguas, não tem nada a ver com isso. A voz profética é aquela voz que libera a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Não é sobre você, é sobre a palavra.
Talvez você está aqui dizendo, Mel, eu quero orar pelo divórcio. Na minha família todo mundo se separa. É você que vai se levantar e vai dizer, divórcio, ouvi a palavra de Deus que diz em Mateus, que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separa, e a partir de agora, como voz profética na minha casa, eu declaro que não haverá separação em ninguém da minha família. É você que vai se levantar. Deus quer te usar como voz profética. E aqui, você vai entender que depois que ele profetiza e os ossos se juntam, os ossos ficam todos juntos num lugar, e Deus olha para Ezequiel e fala, mas não tem vida. Juntou osso com osso, nervo com nervo, carne com carne, mas não tem vida. Muitas pessoas pedem milagres para Deus, pedem um casamento para Deus. Quando se casa, passa um tempo, fica desanimado, porque tem a promessa, mas não tem vida. Muitas pessoas sonham em engravidar, e quando engravida, está reclamando da criança. Por quê? Porque não tem mais vida. Muitas pessoas oram e clamam por um emprego, ouve o som do emprego, conquista o emprego, mas daqui a pouco está desanimado, porque não tem mais vida. Muitas pessoas sonham em entrar no ministério. Eu tenho o dom do louvor, eu tenho o dom da palavra, e daqui a pouco a pessoa está desanimada, porque ela não tem mais vida. E quando o texto vai dizer vida, ele está dizendo, falta o Espírito. E muitas vezes nós estamos se comportando como uma igreja apática, porque está faltando o fluir do Espírito. Então ele diz assim, ora, Ezequiel, para os 4 ventos, soprar dos 4 cantos da terra, sobre esses ossos, e trazer vida. Qual que é a área da sua vida que está precisando do fluir do Espírito? Qual que é a área que você diz, era tudo o que eu queria, mas não tem vida? Comprou a casa, mas dentro da casa não tem vida. Qual que é essa área que você precisa? Que o céu faça um milagre nessa noite. Deus quer te levantar, porque a palavra de Deus em Romanos 8 vai dizer que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E isso significa que a natureza, as árvores, os animais, tudo que Deus criou, está aguardando a sua manifestação, o seu posicionamento no meio desse vale. Você é filho, e tem muita gente se comportando como escravo no reino, deixando as coisas acontecerem. É assim mesmo, no país vai piorar, vai continuar assim, não vai continuar assim, porque nós vamos declarar a palavra do Senhor sobre o Brasil, sobre Sumaré, sobre São Paulo, sobre Israel e sobre a sua casa. Não vai continuar assim. Não é para continuar assim. Você precisa se levantar como profética, voz profética na sua casa. Voz que não se conforma. Então ele fala assim, ore para que dos 4 cantos da terra sopre o vento do Espírito. E aí eu fui pesquisar aqui, tem uma curiosidade, porque quando acontece um redemoinho sobre a terra, o que acontece? Junta o vento norte, o vento sul, o vento leste, o vento oeste, e faz aquele redemoinho. E o redemoinho, o que significa, gente? É um fenômeno sobrenatural. E Deus está dizendo para esse profeta aqui, para esse cara que não era profeta, ele era sacerdote, para ele orar e clamar aos 4 ventos da terra, para que haja algo sobrenatural. Então Deus me ensina e te ensina que se você quer viver algo sobrenatural, você vai precisar clamar aos 4 ventos o poder desta palavra. É ela que vai trazer o sobrenatural. Então, o vento leste, vamos falar dos 4 ventos. Vento leste oriental, que é o vento da provisão. Números capítulo 11, versículo 31. Diz assim, então soprou o vento do Senhor e trouxe codornizes ao mar, e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Então o povo de Israel precisava de uma provisão, e Deus manda soprar o vento da provisão exatamente para o que eles precisavam. Talvez você está aqui hoje e está precisando do vento da provisão. Talvez é esse vento que precisa soprar na sua casa, soprar lá no seu trabalho. E esse vento, ele vem para colocar em ordem tudo que está fora do lugar. Deus não permite
que a sua vida fique um caos quando você entrega ela para Jesus. Não adianta você querer arrumar do teu jeito, porque o Espírito Santo se encarrega de colocar tudo no lugar quando você age com obediência. Segundo vento, vento oeste ou ocidental, que chama vento Ian. Êxodo capítulo 10, versículo 19, diz assim: o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto, todos eles foram lançados fora. O que é esse vento ocidental? É o vento do livramento. Deus manda um vento do livramento para mandar embora aquela peste que veio sobre Israel. E talvez o que você precisa hoje na sua vida é que Deus mande um vento do livramento sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Mas você precisa se levantar como voz profética. A palavra de Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Existe uma bênção que já foi liberada para mim e para você. É só você parar de chorar e se posicionar. Eu estou falando que Deus falou comigo, tá, gente? É engraçado, né? Deus fala, para de chorar e vai se posicionar. Eu queria ficar lá chorando. Estava mais confortável. Vento norte ou Aquilã. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Nós estamos lendo sobre Ezequiel. No capítulo 1, versículo 4, Deus vai mostrar para Ezequiel uma visão. Ele vai mostrar para ele a visão das rodas, vai mostrar a visão dos rostos, ele vai mostrar a visão profética, escatologicamente falando, do que vai acontecer em Apocalipse. Mas também Deus vai mostrar para esse sacerdote aqui, porque Ezequiel era sacerdote, ele não era profeta. E o texto diz assim: então soprou um vento tempestuoso vindo do norte, e esse vento veio com a grande nuvem e com labaredas de fogo, para dar direção para Ezequiel. É Deus dizendo para ele: olha, você nasceu num berço sacerdotal, mas eu, o Senhor teu Deus, te constituo por profeta, para levar a minha palavra aonde eu falar. Talvez o que você precisa hoje é da direção do Senhor, porque as suas decisões sempre foram erradas. E talvez o que você precise hoje é falar: Senhor, toma o controle da minha vida, porque hoje o Senhor me dá a direção de onde eu tenho que ir, o que eu tenho que comprar, aonde eu tenho que morar, o que eu devo fazer. É o vento da direção alcançando a sua vida hoje. Talvez você venha para cá e falar: Mel, eu estou perdida, eu não sei que decisão tomar. Eu não sei se caso, se fico separada, eu não sei se namoro, se não namoro, eu não sei se compro carro, se não compro, eu não sei se vou, se fico. Tem até uma música, né, gente? Eu não sei se vou, se fico. Mas Deus quer te dar a direção para que você possa ser conduzida pela palavra dEle, ser conduzido pela palavra dEle, porque a palavra dEle não mente. E o último vento é o vento sul. Esse eu queria que a gente colocasse aqui, se puder. Cantares capítulo 4, versículo 16. O vento sul é o vento do cumprimento da promessa. Quando Deus sopra o vento do cumprimento da promessa, Ele coloca tudo no lugar, tira tudo que tem que tirar. Então não sofra se Deus tirou da sua vida pessoas ou coisas que precisavam ser tiradas, porque Deus está trazendo o cumprimento da promessa. Cantares capítulo 4, versículo 16, não sei se eles ouviram, vou ler aqui. Levanta vento do norte, vem tu vento do sul, e assopra sobre o meu jardim, para que destilem os seus aromas. O que ele está dizendo? Assopra, vento do norte, vento do sul, sobre o meu jardim, para que eu possa exalar o amor de Cristo. É impossível exalar o amor de Cristo se você não receber os ventos do Espírito, se você não for tomado pelo Espírito Santo para se mover sobre essa terra. É impossível exalar os aromas de Cristo. E o vento do cumprimento de promessa é para que você possa deixar frutos. Quais frutos você tem deixado para o reino? O Senhor está te convidando a sair da dormência espiritual, a sair do TikTok, a sair do Instagram e a começar a profetizar a palavra dEle. Porque o TikTok não vai te dar autoridade, o TikTok não vai te dar poder, mas a palavra dEle, ela vai fazer abrir o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e vai mostrar para a terra o recado que você precisa dar. É a palavra. E eu queria te convidar a, no meio desse caos que talvez você está vivendo, como eu já vivi nos meus vales e nos meus caos, e eu precisei me levantar e profetizar esta palavra. Eu queria te convidar
a usar a palavra para mudar a sua vida. Eu queria te convidar a usar a palavra todos os dias para viver o novo de Deus. Mas como que eu posso usar a palavra se eu não conheço a palavra? É muito forte isso. Como é que eu posso declarar a palavra? Então, eu estou com uma situação difícil, de depressão. Como é que eu posso usar a palavra se eu não conheço a palavra? Vai ficando de pé aí do seu lugar, que eu quero que você ore. Eu quero que você declare. Eu quero que você use essa arma. Eu tentei ser o mais breve possível. Mas, certa feita, eu fui despejada de uma casa quando eu tinha 17 anos. E quando eu descobri o segredo dessa palavra, eu comprei um chaveiro. E eu declarava todos os dias: eu vou ouvir o som desse milagre. Eu vou ouvir o som dessa chave entrando na porta da minha casa. E eu declarava a palavra de Deus que dizia que eu já fui chamada com toda sorte de bênção, que já estava liberada nas regiões celestiais, e que eu só precisava tomar posse, e que eu precisava me mover como filha sobre a terra. Quando eu comprei meu apartamento, como disse a palavra, eu vivi como os que sonham. Então a minha boca se encheu de riso, e a minha língua de um novo cântico. E eu dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E assim foi como o povo de Israel. Deus levanta o povo como um exército. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que abaixasse as luzes um pouquinho. Eu falei de coisas muito peculiares aqui. Talvez você é a pessoa que está aqui hoje e precisa receber o sopro do Espírito Santo. Você precisa clamar aos 4 ventos para trazer a direção, a provisão, o livramento e o cumprimento de promessa na tua vida. A palavra de Deus em Atos 2 vai dizer que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eles estavam cansados de subir no cenáculo. Mas de repente, foi de repente, que o Espírito sopra. E quando o Espírito sopra, Ele traz o cumprimento de promessa. Talvez tudo que você precise hoje é receber o sopro do Espírito para te tirar da dormência espiritual, para te tirar dessa depressão, para te tirar desse sentimento de escassez, desse sentimento de escravidão. O Senhor te trouxe aqui hoje para te falar: eu te dou poder de filho. João 1,12 vai dizer: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele te deu o poder. Ele te deu o poder para andar sobre a terra. Ele te deu o poder para profetizar sobre a tua situação. Para de ficar procrastinado no meio do teu vale.